Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. Após 2 semanas aí de mais tranquilidade lá na Bolsa de Nova York, o mercado inclusive vinha registrando baixas em algumas sessões e o mercado voltou a subir. Hoje as cotações explodiram mais uma vez lá na Bolsa em Nova York, no mercado futuro. Durante o pregão nós tivemos aí valorização acima de 1.000 pontos, mas para a gente tentar entender o que está acontecendo e o que esperar desse mercado de café que já encerrou o ano de 2021 cheio de variáveis e muita coisa para a gente acompanhar, eu convido agora Eduardo Carvalhais. O seu Eduardo, ele fala lá de Santos com a gente. Seu Duda, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, bom ano novo para todos, um ótimo 2022 para nós todos. Muito obrigada, seu Duda. É muito bom começar o ano com o senhor aqui, viu? Obrigada pela parceria com Notícias Agrícolas e a gente já começa, seu Duda, com uma explosão de preços, né? O mercado abriu apresentando certa tranquilidade, mas as cotações avançaram bastante na transição ali do período da manhã para a tarde. O que aconteceu, seu Duda? A gente já tem essas respostas, a gente consegue entender o que está por trás dessa valorização de hoje? O que a gente tem de informação? Bom, quando nós combinamos essa conversa, essa alta não existia ainda, era uma pequena alta logo cedo, né? Bom, dá para nós pensarmos alto aqui. Foi muito rápido, mas eu não acho que seja eu esperava que o mercado se recompusesse a partir da semana que vem, porque sempre a primeira semana do ano é uma semana mais quieta no mercado de café, principalmente em bolsa. As pessoas estão voltando dos feriados de final de ano, olhando o que está acontecendo. Então, sempre a primeira semana costuma ser bastante tranquila, né? E ontem foi um dia morno, um dia sem graça, né? Todo quem acompanhou Nova York percebeu isso. O mercado físico, na prática, não abriu, como não abriu nas 2 últimas semanas, né? E hoje começou com uma pequena alta de manhã, 100 e poucos pontos, e foi subindo, e de repente você olha para a tela e vê essa alta acima de 1.000 pontos. O pico do dia hoje, eu não sei exatamente que número que chegou, mas passaram dos 1.200 pontos de alta os contratos para março, né? Uma alta significativa. E esse valor que acabou fechando, se você somar o balanço da última semana do ano e da penúltima, que as duas fecharam no balanço com alguma queda, se você somar as 2 quedas, só hoje a Bolsa de Nova York recuperou a queda dessas 2 últimas semanas. Porque é difícil de saber. Primeiro que eu acho que os fundamentos continuam os mesmos, não mudaram em momento nenhum, ou seja, a safra brasileira colhida foi pequena, devido à pianolidade, também a seca e o frio que nós tivemos. Isso já está confirmado, né? Nós temos uma safra também com uma quebra importante para esse ano de 2022, também não há dúvida sobre isso. E o Brasil não tem estoque, fica esse debate, qual é o estoque brasileiro de café na passagem em junho de 2021. Primeiro que não foi divulgado número nenhum, e ele tem que ser baixo, quando você percebe que nos 3 últimos anos safra, nós passamos as nossas exportações, e se você pegar também ano calendário, pegar 2021, 2020, 2019, as nossas exportações passaram de 40 milhões de sacas nos 3 anos. É um número excepcional, que nós acabamos debatendo menos por causa dessa crise climática, por causa dos problemas todos que nós tivemos com o Covid. Esse assunto foi relegado a um segundo plano. Mas você pode pegar essa longa história de exportação no Brasil, nós nunca chegamos nesses números. Se você pegar os números de exportações brasileiras no início desse século XXI, 2000, 2001, 2002, você vai ver que eram uns resultados excepcionais nós exportarmos 20 milhões de sacas. Esses números foram subindo, aí não sei se foi, tem que olhar, mas 2008, 2009 nós batemos em 30 milhões pela primeira vez, e agora nós chegamos aí nesse patamar de 40 milhões de sacas, né? E para acontecer isso em 20 anos, óbvio, os produtores brasileiros tiveram um desempenho ótimo, fizeram a lição de casa, melhoraram a qualidade, aumentaram a produtividade, plantaram mais café, acreditaram no mercado, e são os grandes responsáveis. Os nossos exportadores abriram novos mercados, com a qualidade que tiveram na mão, avançaram em mercados de países concorrentes de nossos, o consumo mundial cresceu,
né? E eu acho que um dos atestados de que a qualidade do café brasileiro realmente cresceu é a entrega maior dos nossos cafés, maior do modo significativo, na Bolsa de Nova York. Isso é um atestado de que aconteceu com a qualidade do café brasileiro nesses 20 anos. Isso já se apontava nos últimos 10 anos do século XX. Foi uma grande transformação com o café brasileiro. Agora, com isso, nós chegaram nesses 3 anos de exportações acima de 40, usamos as nossas safras muito boas, mas também fomos usando nos anos de ciclo baixo, na produção arábica, fomos usando ao longo desses 20 primeiros anos aí os nossos estoques de café na mão do governo, os nossos estoques governamentais. Eles terminaram, eu não fico guardando esses números na cabeça, mas terminaram em 2016 ou 2017, se não me engano, nós raspamos os últimos sacos de café que tinham nos armazéns. Depois disso, fomos usando a nossa safra, e é impossível a gente ter esse desempenho todo, que o estoque que sobrou agora no final de junho de 2021 tenha sido muito grande. Aí colhemos essa safra menor, essa safra que a Conab fala em 47, e dentro do mercado os maiores números que se ouvem em torno de 52 milhões de sacos. Aí já dá para imaginar o que vai acontecer com os embarques brasileiros de café. Nós temos tido, sim, esses problemas dessa alta inacreditável no custo do frete marítimo, frete de container, mas também a falta de espaço nos navios muito severa, né, devido aos problemas causados pela pandemia. A agilidade dos nossos exportadores está tratando de contornar isso. Agora, em dezembro, já tivemos exportações de café em Big Bag de 1.000 quilos no porão, direto do porão de navios, de navios de carga geral. Vamos ver isso chegar na Europa e nos Estados Unidos, ver como é que chegam, mas a tendência é que isso continue. A Cochupé já disse que tem 2 embarques desses agora para o mês de janeiro. Certo? Com isso, nós vamos ter algum volume a mais de exportação, e daí para frente a tendência é ir caindo na exportação. Vamos exportar sempre bem, o Brasil é o maior exportador do mundo. É difícil arriscar o que vai ser esse ano safra agora, 2021, 2022, ou seja, entre julho de 2021 e junho de 2020, mas eu acho que arriscar um número de 34, 35 milhões de sacas no total não está muito fora. Mais uma vez, eu estou aqui, desculpe a palavra, mas chutando, né, baseado no que a gente vê, se estima do tamanho da safra, o que tem acontecendo. E o consumo interno brasileiro talvez possa cair alguma coisa, os preços vêm sumindo ao consumidor, tem sido manchete diária nos últimos dias nos grandes jornais. E agora eu quero lembrar que isso é uma coisa natural de acontecer. Se nós temos uma safra menor, não temos estoques, se a safra 2022 também vai ser menor, é a lei da oferta e procura. O consumo interno e o consumo lá fora tende a cair alguma coisa. Não vai cair tanto lá fora, se cair, porque eles também têm os estoques deles lá fora. Mas a situação é apertada, vai continuar apertada, e esses números de hoje, essa explosão da Bolsa de Nova York, reflete um pouco isso. O que exatamente aconteceu, se foi um fundo, 2 fundos, quem é que resolveu se posicionar após a passagem de ano, fundos que talvez tenham liquidado posição por questões de balanço para apresentar para quem usa o fundo deles agora no final do ano, na passagem de ano, se recompraram, se saiu alguma notícia lá fora, eu não sei, vamos aguardar mais um pouco. Mas não surpreende, ou seja, os fundamentos que nós temos insistido sempre aqui no Escritório Carvalhais continuam muito sólidos. Não tem café sobrando. Nós temos que torcer que o clima ajude muito agora em 2022 e em 2023. Em janeiro choveu, em dezembro choveu, as chuvas chegaram atrasadas, já prejudicaram muito forte a nossa safra agora de 2022. A gente tem que lembrar que essas chuvas não vão criar café não vão fazer aparecer novos frutos nem nada, mas vão manter um número maior de frutos nas árvores crescendo para que a safra seja um pouco melhor, mas ela está prejudicada. E aí temos que ver se fevereiro, março, como é que vai ser o clima. Quero lembrar que, quem lembra disso, janeiro foi um mês de boas chuvas em 2021, mas em fevereiro já começou a fraquejar, né? Vamos ver como temos que torcer que esse ano seja o contrário, que as chuvas continuem muito boas.
E, seu Duda, falando um pouquinho mais de exportação, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, divulgou ontem um recuo aí de 17,2% nos embarques referentes ao mês de dezembro, né? Diante de todo esse impasse que a gente vem observando na logística há meses já, né? O senhor acha que essa alta de hoje pode ter sido influenciada pelos números ou o mercado já entendeu que por conta desse impasse logístico e principalmente da nossa produção em menor escala, o Brasil vai continuar registrando aí números mais baixos quando a gente compara com o mesmo período em 2020? Bom, difícil de responder, né? Ou seja, quando há uma alta forte como a de hoje, uma queda forte no dia, às vezes, nesse mercado que é pequeno, perto dos capitais que tem no mundo, que foram gerados a partir de 2008 e agora na pandemia, grandes emissões de moeda, né? Fica difícil de saber o que houve aí com um ou dois que devem ter se reposicionado, ou talvez alguns mais. Um entra, compra, o outro vê, isso vai não crescendo, né? Mas não se tem certeza. Agora, o número da SECEX deve ter sido influenciado, apesar de não ser uma surpresa. Como eu disse, as exportações têm que cair. Nós vamos melhorar um pouquinho. Esses números de dezembro em relação a novembro, eu tenho a impressão que vão acabar sendo melhores por causa desse esforço agora dos nossos grandes exportadores de colocar a bordo aqueles cafés que estão represados aqui no porto ainda, né? Isso é bom para eles e às vezes sobra contêiner para os menores, porque você, para embarcar em porão de navio, não dá para ser um pequeno exportador, isso é coisa para os grandes, que exportam aí muitas mil sacas de um único navio. Tá bem? Mas é uma solução, mostra a criatividade, mostra a agilidade do nosso comércio exportador, não? Não é à toa que nós somos há tanto tempo os maiores exportadores do mundo, além de sermos os maiores produtores também. O Brasil está em primeiro lugar nas exportações mundiais desde o final do século XIX, e numa hora de crise como essa, os exportadores mostram aí por que nós somos os primeiros, além de nós termos café para isso. E, seu Duda, os fundamentos eles não mudam, a gente continua com os mesmos pontos de atenção que tínhamos no ano passado, né? O cenário ainda muito incerto, principalmente para a nossa produção, mas como é que fica o mercado físico, eu digo? Ele continua travado ou um dia como hoje, por exemplo, algum produtor consegue aproveitar esse preço? Porque até então a gente estava vendo aquele cenário de que ninguém estava aproveitando essa valorização, né? Olha, é difícil de saber, tem que esperar o mercado anunciar, mas teoricamente, depois desse mercado morno nos últimos 15 dias, na verdade foi morno por todo o mês de dezembro praticamente, né? Mas principalmente nos últimos 15 dias, não é no primeiro dia, porque também o lado comprador deve ter tomado um susto. Como eu disse, essa alta veio de repente, alguém se reposicionou lá em Nova York e fez isso. Nova York hoje abriu, a bolsa abriu em alta, essa alta vinha crescendo, mas estava aí 100, 200, 250, 300. No meu caso, eu saí da frente do vídeo para fazer algumas coisas aqui, quando eu voltei estava com 1000 de alta. Foi uma coisa muito rápida. É difícil no mercado físico você rapidamente se posicionar, aumentar bases, tem que se conversar internamente, ver se você já aumenta as bases no mesmo dia, ou se espera para ver até o final do dia se essa alta se sustenta. Os compradores também querem entender por que subiu de repente. Eu tenho a impressão que foi um dia mais de estudos. Vamos ver amanhã como é que vai ser. E diante de tudo isso, seu Duda, a gente consegue traçar uma expectativa do que deve acontecer no mercado de café, ou a gente permanece tendo que viver um dia após o outro, como a gente conversa aí diariamente quando a gente se fala, seu Duda? Né? Porque nós temos que acompanhar o clima, mas tem essa grande variável nova para nós, para todo mundo que trabalha em café, que é a falta de estoques. O maior produtor, o maior exportador, o segundo consumidor de café do mundo não tem estoques. Você junta isso com esses problemas climáticos se acelerando, se acentuando a cada ano, e fica difícil fazer alguma previsão. Você junta com a Covid, com essa nova variante da Covid, a Omicron, que tem se mostrado mais agressiva, mas menos letal. São tantas essas variáveis que fica difícil. E o clima, mais uma vez, vai ser um clima comportado esse ano, o ideal para café ou não? Por enquanto, você vê esses dias, eu estou aqui em Santos, o que houve com esses embarques em navio de passageiros. Havia uma grande alegria no pessoal que trabalha com turismo aqui, com esses cruzeiros voltando,
Então, isso só se falava disso em novembro e dezembro, e de repente, em 3, 4 dias muda tudo. Estão suspensos, estão avaliando, ou seja, as coisas acontecem muito rápido. E no café também, nós temos que ir acompanhando dia a dia. São muitas variáveis, ou seja, são muitos vetores novos, mudando com rapidez, e fica difícil saber qual é a resultante disso tudo. Mas, do meu lado, de pensar, de enxergar, fica muito difícil enxergar o mercado em queda com isso tudo, né? Menos café, outra coisa, outra variável que se esquece no curto prazo, os custos de produção. Eles subiram forte. É só vocês falarem com as cooperativas, falarem com os produtores, ver o que aconteceu com o preço de fertilizantes, defensivos, de combustível, que todo mundo usa, de energia elétrica. E agora, com a inflação também há uma preocupação com a mão de obra. Né? Então, para pensar como é que está a cabeça do produtor com tudo isso. Ele acaba, a tendência dele, acaba sendo de ir vendendo para pagar a conta e guardando o resto em café para ver o que vai acontecer. Por outro lado, imagina a aflição também dos compradores, tanto no mercado interno para o consumo interno, como para exportação, todos com compromisso para cumprir. Os nossos indústrias aqui internas têm que abastecer seu mercado, por enquanto não há problema nenhum, mas eles devem estar olhando à frente e não sabendo exatamente como é que vai ser. E a outra coisa também é essa, se o clima ainda correr bem, a gente começa a olhar para o ano que vem com mais otimismo, apesar dos agrônomos dizerem que esquecer safra recorte em 2023. Né? Mas aí você já começa a enxergar uma luz no fundo do túnel. E se o clima for um clima difícil esse ano? Sabe? Por isso que eu acho que vai ter que ser no dia a dia, não tem outro jeito. E torcer para tudo correr o melhor possível. Que o consumo continue crescendo, que a gente desate esse nó nos embarques de café, que é outra coisa que nós nunca assistimos antes, né? E com isso nós vimos acompanhando. Mas a alta de hoje surpreendeu pela rapidez e por ter sido logo no início do novo ano. Mas eu acho que quase todo mundo no mercado de café aguardava que os preços se recompusessem rapidamente, em 2 semanas. Né? E aconteceu mais rápido. Vai continuar? Como é que vai ser amanhã? É uma interrogação. Vamos aguardar amanhã para ver como é que vai ser. Seu Duda, sendo assim, muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez, pela disponibilidade. Já deixo o convite aberto, o senhor já é de casa, volte mais vezes para a gente continuar debatendo aí sobre esse mercado, que tem bastante coisa para a gente acompanhar em 2022. Obrigada, viu? Tá bem, bom ano para todos. Portanto, essa foi a nossa análise de mercado de café com o seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado, falou com a gente direto lá de Santos. Mercado de café que tradicionalmente tem uma primeira semana do ano com cotações mais estáveis, sem grandes variações, vinha caindo desde o ano passado, mas os preços voltaram a explodir mais uma vez lá na Bolsa em Nova York, nessa terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. E de acordo com o analista, isso continua sendo resposta aos fundamentos que já seguiam muito sólidos para a valorização do café, né? A gente tem toda essa questão climática que envolve os principais países produtores, falando especificamente do Brasil. A safra de 2022 ainda gera bastante incerteza, bastante dúvida, tem problema logístico que continua impactando. A Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, a SECEX, divulgou ontem uma redução de 17,2% aí nos embarques do mês de dezembro. A gente espera agora, o mercado aguarda pelos números do Café, que deve ser divulgados aí nos próximos dias. Então, a tendência continua sendo, sim, de preços firmes, os fundamentos são sólidos, mas, mais uma vez, o seu Eduardo Carvalhais colocou aqui que o produtor, ele pouco participa do mercado, justamente pelos fatores dito anteriormente. A gente ainda não sabe como é que fica a produção de 2022, o clima é uma incógnita muito grande para daqui para frente, a gente está numa fase muito importante do desenvolvimento da lavoura, então tudo isso vai continuar movimentando bastante o mercado de café, que por si só já apresenta uma volatilidade bastante expressiva. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.